Demorou, mas Ramon Sosa, enfim, é jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo que faz com que o Verdão ultrapasse R$500 milhão em reforços nessa temporada. Pressão de conselheiros aliados em cima de Leila Pereira por causa de Abel Ferreira. Tem também as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma venda quase certa no Clube Atlético Mineiro, e ela tem tudo a ver com o Palmeiras. Bruno Fux, que havia sido comprado pelo Atlético junto ao CSKA por €2.700.000, será adquirido no fim dessa temporada pelo Palmeiras. O Verdão já tomou essa decisão durante a Copa do Mundo de Clubes, depois que o Fux foi titular nos dois principais jogos contra o Botafogo e também Chelsea. O empréstimo termina em dezembro e a opção de compra avaliada em $4,5 milhões, ou seja, dá para dizer que o Galo terá lucro com a operação. Hoje, $4,5 milhões equivalem a R$24 milhões. Fux, que havia sido trocado pelo Caio Paulista, e se o Caio Paulista vai mal no Atlético, o Bruno Fux tem sido peça importante no Palmeiras. 20 partidas na atual temporada. Gostaria que você, torcedor atleticano, me dissesse se o Fux teria espaço hoje no time do Cuca ou não. Já uso espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Palmeiras. Até aliados importantes na política palmeirense estão cobrando Leila Pereira. Há um entendimento dentro do Verdão de que Abel Ferreira anda muito confortável com toda a comodidade que a presidente lhe garante. E aí, para você entender o contexto, depois da eliminação do Palmeiras para o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo, esse sentimento entre conselheiros ficou mais quente de que hoje o Abel tem o melhor elenco à disposição desde que foi contratado, é também o elenco mais caro em relação à folha salarial, mas que a entrega já não é mais como em outros tempos. Palmeiras que não conseguiu vencer o Campeonato Paulista e até esse momento não tem qualquer título assegurado na temporada. Não há ninguém pressionando a Leila para pedir a demissão do Abel ou algo nesse sentido. A questão é que eles entendem que a Leila precisa ser um pouco mais dura com o Abel Ferreira para que o Abel extraia o máximo dos seus jogadores, especialmente levando em consideração todo o investimento. Palmeiras que inclusive está perto de anunciar mais reforços, especialmente para o ataque, depois da saída do Estevão para o Chelsea e da lesão confirmada do Paulinho, que só volta a jogar em 2026, há necessidade de mais contratações. Dessa maneira, o Palmeiras vai aumentar ainda mais o seu investimento. Já foram R$430 milhões investidos em reforços nessa temporada. A tendência é que ao fim dessa janela de transferências, que abre no dia 10 de julho, o Verdão tenha ultrapassado a marca dos R$500 milhões apenas com contratações. Só para completar, queria destacar uma declaração polêmica, mais uma, de Leila Pereira, depois da participação ao Alviverde na Copa do Mundo de Clubes. Ela disse, abre aspas, fiquem calmos, temos muito a conquistar esse ano, não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias do passado, porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje. Essa última frase repercutiu mal, especialmente com opositores de Leila Pereira no Verdão. A impressão que eu tenho de que a presidente palmeirense adora uma polêmica. Para falar sobre o Palmeiras e, enfim, a novela Ramon Sosa terminou e com um final feliz pro Verdão. O atacante paraguaio disse sim à proposta palmeirense, inclusive já embarcou rumo a São Paulo, onde vai passar por exames médicos para assinar contrato, operação de €14 milhões. Venho contando sobre o acerto entre Palmeiras e Forest há bastante tempo. O jogador só não disputou o Campeonato Mundial de Clubes pelo Verdão, porque na oportunidade ainda pretendia continuar na Inglaterra. Diante da falta de propostas por lá e ao ser avisado que o Forest não o usaria, o Ramon Sosa acabou entendendo que a ideia de se mudar para o Brasil poderia ser bastante positiva. Na sua passagem pelo futebol inglês, 21 jogos, 3 gols e uma assistência, longe de brilhar. Seu melhor momento foi com a camisa do Talleres na Argentina, onde foi um dos protagonistas do campeonato local. Até por isso o Verdão se encorajou em gastar €14 milhões ou R$90 milhões. E com mais essa grana, o Palmeiras ultrapassa o R$500 milhão em reforços somente em 2025. Eram até então R$435 milhões, com mais 90 milhões, o Palmeiras bate 525 milhões. E ainda pode investir mais, especialmente se o Palmeiras perder atletas. Gustavo Gomes, Richard Rios, Piquerez são os jogadores mais assediados pelo mercado europeu, embora tenha surgido nas últimas horas o interesse do Zenit da Rússia em Agustin Giai,
lateral direito de 21 anos de idade. O Palmeiras já se prontificou a dizer que não tem a intenção de negociá-lo. E você, torcedor do Palmeiras, o que pensa sobre Ramon Sosa? Já usa espaço para comentário, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Quero contar também que Estevão nem vai voltar com o Palmeiras para o Brasil. A pedido do Chelsea, ele fica por pelo menos mais 2 dias nos Estados Unidos para se integrar ao restante do elenco e começar a fase de adaptação. Vale a lembrança que depois da derrota do Palmeiras para o Chelsea, o Estevão ficou por mais de 1 hora no vestiário do clube inglês, conversando com seus novos companheiros. Hora de falar sobre um desconto absurdo em relação aos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Os prêmios são altos, mas Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão perder cerca de 45% daquilo que faturaram. Bora aos números. Importante contar que 30% desse desconto se dá do governo americano e outros 15% serão retidos pelo governo brasileiro. O Fluminense é aquele que mais faturou, até por ser o único ainda vivo na competição. O Flu está na semifinal e já embolsou 334 milhões. Mas o desconto em cima do Fluminense vai bater 150 milhões de reais. O Palmeiras foi o segundo com maior lucro, 219 milhões. Mas o Palmeiras perderá 129 milhões dessa grana. O Flamengo ficou com 152 milhões de reais brutos, mas vai perder 89 milhões de reais dessa grana, enquanto o Botafogo, que teria direito a 147 milhões, deixará 86 milhões de impostos. São 454 milhões de reais perdidos pelos 4 grandes brasileiros com toda a tributação. Só para acrescentar uma observação importante, o Flu ainda briga pelo título, mas a classificação dos outros brasileiros, a classificação final já está definida. O Palmeiras terminou em 8º, com a mesma campanha do Al Hilal, em relação a pontos, gols e saldo. Não, em relação a pontos e saldo. Nos gols marcados, é que o Palmeiras perdeu para o Al Hilal, até por isso o time saudita ficou em 7º, o Palmeiras em 8º. Já o Flamengo fechou sua participação com a 11ª colocação. O Botafogo foi apenas o 14º colocado. Hora de falar sobre Paulinho, que só volta a jogar pelo Palmeiras em 2026. E essa revelação foi feita pelo próprio atacante, usando suas redes sociais. Paulinho escreveu, abre aspas, depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento em que eu sabia que uma hora aconteceria. Vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados, pelo menos nessa temporada. Pelo resto da temporada foi o que disse o Paulinho através das suas redes sociais. Importante destacar que o atacante, contratado por 115 milhões de reais, além das cessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick, perdeu quase 4 meses da atual temporada também por conta de um problema na canela. Essa lesão que ele vinha lhe causando muitas dores já nos tempos de Atlético, houve uma intervenção cirúrgica em dezembro, ele ficou 4 meses fora, a partir de abril voltou a jogar, mas reclamou novamente de dores. Até por isso, durante a Copa do Mundo de Clubes, só conseguia estar à disposição do Abel para 30 minutos por cada partida. Desde que foi contratado, a esse custo altíssimo, o Paulinho só esteve em campo em 16 jogos, uma única vez como titular. Foram 3 gols e 2 assistências, desses 3 gols, 2 durante a Copa do Mundo. Ele conseguiu de fato deixar uma boa impressão, mas será um desfalque para lá de importante, especialmente porque o Estevão também não será mais jogador do Palmeiras. O Estevão, você sabe, negociado com o Chelsea. Então, o Palmeiras não perde um, mas 2 atacantes no mesmo momento, que só reforça a tese da busca e da necessidade urgente da contratação de um jogador. Tenho contado para vocês que Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest, é um alvo e há uma negociação em andamento com o time inglês. O acordo entre os clubes já aconteceu, falta apenas o sim do Ramon Sosa. Só para completar, uma última constatação. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, havia afirmado que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. E ela deu essa declaração se referindo ao Neymar. Acontece que o Paulinho foi contratado, sabendo que havia necessidade de uma cirurgia, 4 meses de recuperação e agora mais 6 meses de ausência. Desfalque para lá de importante, gostaria que você avaliasse todos esses detalhes usando o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para falar sobre o Palmeiras, muito preocupado com a posição de ataque. É que o Estevão foi negociado com o Chelsea e o Paulinho só volta
pro ano que vem. Paulinho anunciou nas suas redes sociais que vai passar por uma nova cirurgia na canela e isso vai impedi-lo de jogar em 2025. E é diante desse contexto que o Palmeiras espera fechar nessa semana que começa por agora a contratação de Ramon Sosa. Vem batendo nessa tecla sobre as tratativas entre Palmeiras e Nottingham Forest há bastante tempo. O acordo entre os clubes já existe, operação que vai gerar com um pagamento de comissão em 14 milhões de euros. Faltava o sim do atacante paraguaio de 24 anos de idade, que tem sinalizado nos últimos dias que agora sim topa jogar pelo Verdão. Como o Palmeiras estava super focado na Copa do Mundo de Clubes, com a perspectiva de chegar pelo menos às semifinais, essa negociação foi adiada. Agora, já sem a competição nos Estados Unidos, aí sim foco total na contratação do atleta. Existe a chance também de o Palmeiras buscar mais um ou outro reforço para o ataque, até pela necessidade de aumentar o repertório ofensivo. Só para quem não conhece, Ramon Sosa fez muito sucesso com a camisa do Talleres na Argentina, antes de ser negociado com o Nottingham Forest na Inglaterra, papel apenas discreto. O clube inglês já anunciou que não vai utilizá-lo. A preferência do Ramon Sosa era continuar na Premier League, mas diante da falta de propostas por lá e diante do bom campeonato que fez o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, Sosa se interessou e já deu aval para que o negócio aconteça. Então é isso aí, né, minha família? Ficamos aí com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo. A gente fala do maior clube do Brasil. Falamos do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.